Olá, você acompanha agora a transmissão ao vivo de um debate público para discutir a regularização de imóveis, ou seja, que trata da lei dos puxadinhos. Quem preside é o vereador Carlão do PT, que tem um projeto referente a esse mesmo tema. E recebe também o arquiteto Isaac Marcelino, especialista no assunto dos puxadinhos. Em instantes, fique com o início da reunião. Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao nosso debate público. Bom, o objetivo desse debate é em função da finalização da Lei Complementar número 60, que regularizava as edificações de imóveis aqui da cidade de Campinas. O nosso mandato já militava nessa área de regularização, mesmo antes de nós assumirmos aqui o mandato de vereador, e, quando assumimos, essa foi uma das tarefas que a gente chamou a responsabilidade para ajudar a fazer com que a gente pudesse diminuir, né, as irregularidades aqui na cidade de Campinas, e também construir políticas que possibilitem que, para frente, não continue tendo mais construções irregulares. Então, diante dos problemas vividos nos últimos 4 anos, particularmente, nós tivemos indas e vindas, vários projetos aprovados de curto prazo, e isso vem trazendo uma enorme dificuldade, particularmente para os imóveis de periferia e os imóveis também de comércio, que são imóveis mistos. Então, nós convidamos para esse debate algumas entidades, como o Sindicato dos Engenheiros, que eu acho que ainda não... Engenheiros e arquitetos, que ainda não está presente. Convidamos a Secretaria de Urbanismo, que está aqui representada, né, e alguns profissionais que a gente convidou para poder fazer parte dessa exposição, para que a gente pudesse socializar as dificuldades que a gente vem tendo. Eu, este ano, assumi a Comissão de Política Urbana aqui da Casa, né. Nós devemos, inclusive, após foi apresentado um projeto de lei pelo vereador Zé Carlos, que, assim que for articulado com o Executivo, nós devemos também fazer uma realização de uma audiência pública para que possamos aprofundar o debate, conhecer o projeto e, consequentemente, se tiver necessidade de colocar emenda. Então, eu queria, para essa primeira mesa de exposição aqui, convidar o arquiteto Isaac Marcelino, que é um técnico autônomo, é uma das pessoas que tem trazido para nós as demandas de dificuldades que tem encontrado junto ao poder público. Então, vai aqui contribuir com a exposição aqui conosco. Bom, nós também convidamos a Secretaria de Urbanismo. Eu não sei se os companheiros que vieram representando o secretário, a gente acharia importante que alguém pudesse estar aqui fazendo a vez de secretário, tá? Então, fiquem à vontade, mas para a gente seria fundamental que a secretaria também pudesse aqui se manifestar. Então, eu queria, antes de passar aqui para o Isaac, agradecer as presenças aqui do Santoro, representando aqui o vereador Cirilo. Obrigado, Santoro, da presença. O Roverso, representando o vereador André Von Zubin. Reverso.
Aqui, pela Secretaria de Urbanismo, está aqui presente o Guilherme, o Fernando e o Antônio. Guilherme, Fernando e Antônio. O Paulo Roberto, representando aqui o vereador Iabico. O Toninho, assessor do deputado estadual Marco Martins. E o Micolucci Júnior, representando o vereador J. Silva. Obrigado pela presença. Queria agradecer aqui também a presença do vereador Luiz Carlos Rossini. Então, nós vamos dar início a abrir. Pode ser que ainda chegue o representante, o convidado do Ministério Público, que nós também enviamos uma convocação, um convite, né? E também um representante da UAB. Então, se chegarem, eles vão compor a mesa para fazer a exposição aqui, para a gente abrir o debate. Depois vamos abrir para ouvi-los, os presentes aqui. Então, com vocês, aqui. Oi. Tenho uma certa dificuldade com esse equipamento. Bom, antes de falar sobre o ponto de vista de um técnico, né, de um arquiteto que faz regularização na prefeitura. Tem um conjunto muito grande de regularização na prefeitura. Mas, antes disso, eu queria formalmente e publicamente agradecer os técnicos da prefeitura que estão aqui na mesa, que às vezes suportam, dentro do Departamento de Urbanismo, o insuportável, né? Fazem todo o esforço para atender, que são os executores da legislação, que nem sempre está sobre eles a própria legislação, né? O controle da própria legislação. Então, eu vou fazer a retrospectiva do meu trabalho desde 2011. Prometo que não vou ser enfadonho, mesmo porque aqui tem um conjunto de técnicos com larga experiência, que sabem disso muito melhor do que eu. A gente começou a regularizar em 2011, que estava em vigor a Lei 11.603, a famosa Lei da Isalene, que já estava em vigor há bastante tempo, né, desde 2003. Essa lei permitia regularizar desde que se pagasse uma multa pela irregularidade, pela área irregular, que correspondia a 15% do valor do metro quadrado do IPTU. Pois bem, por um artifício jurídico, uma arrumação jurídica, os técnicos entravam com um processo de anuência dessa multa e conseguiam, né? Isso gerou um trâmite e uma burocracia na prefeitura muito difícil de ser contornada. Então, uma nova lei era necessário, né? Antes disso aconteceu algumas coisas, né? O então secretário Iabico, naquele momento, emite uma ordem de serviço que exigia que se cumprisse uma determinação da lei, que era comprovar que a construção foi feita anterior a 2003. Comprovação essa que se dava a partir de nota fiscal. A gente chegou a fazer muita falta aérea, era uma coisa absolutamente impossível, tanto é que nenhum dos processos que eu cuidava foi aprovado com esse tipo de comprovação. Em 2012, o então prefeito Pedro Serafim, na gestão do então prefeito Pedro Serafim, se sanciona a Lei 34, que gerava uma dificuldade muito grande na regularização, por dois aspectos. O primeiro aspecto era o custo, que se iniciava em 40, o fixo, eu não me lembro exatamente, aproximadamente R$100 por metro quadrado de irregularidade. Isso significa muito nas construções da cidade. Mais do que isso, havia um impedimento técnico, que era de estabelecer que poderia haver apenas de irregularidade 20% da área que estava irregular. Para a gente ter uma ideia do que significa isso, para quem não é técnico, e tem alguns aqui, num terreno de 8 por 20 metros, onde a testada à frente
lote, o recuo frontal é 32 metros, 8 vezes 4, 20% representa 6,40 metros. O que não cobre nenhuma bicicleta. Então, a lei, sobretudo para os lotes pequenos, era inviável. Né? Não permitia, além da multa ser altíssima, não permitia a regularidade. Pois bem, essa lei vigorou durante 240 mais 240 dias. Em janeiro de 2014, é aprovada a Lei 60, a então secretária Silvia Faria, que estava na Secretaria de Urbanismo. Essa lei ela faz uma referência a 11.603 da Isalene, com algumas modificações, mas deixa de incluir um item muito importante, que é a permeabilidade. Ou seja, não é possível regularizar se a área permeável não for correspondente ao que a legislação, a lei de uso e ocupação do solo, determina. Ou seja, durante toda a vigência dela, até setembro, ela não foi completamente efetiva, porque a maioria dos lotes, sobretudo os lotes da periferia da cidade, não deixam a área permeável suficiente que a Lei 11.600, a Lei de Uso e Ocupação de Solo, exige. Pois bem, diante disso, dia 18 de setembro, saiu no Diário Oficial a inclusão da taxa de permeabilidade. Porém, não havia como aplicar sem uma ordem de serviço. Como vai cobrar a multa, de que forma. Isso aconteceu em 12 de novembro. Ou seja, da sanção da lei em janeiro até 11 de novembro, a lei foi aplicada de maneira muito parcial, porque não englobava a imensa maioria dos casos, sobretudo na periferia. E os técnicos que estão aqui quem certamente tem muito mais informações sobre isso para dar. Pois bem, em janeiro, na segunda semana de janeiro, eu acredito, a lei se extinguiu. Né? Ela poderia ser prorrogável por mais um ano, mas não foi. Não foi. Bom, então esse é um históricozinho. Para aqueles técnicos que protocolaram seus processos em 2011, que incluíam irregularidades nos seus processos, nas suas aprovações, até hoje eles não regularizaram, como é o meu caso. Né? Grande parte desses técnicos, e isso é corrente, né? Não conseguiram regularizar. Qual é o ônus disso? Primeiro, é um trâmite que se arrasta durante 3 anos, financeiramente fica inviável para qualquer técnico. Né? Isso se paga, inviabiliza o trabalho do técnico. Né? É muito longo. Isso acumula à prefeitura pastas e pastas e pastas e arquivos, e um outro ônus. E, principalmente para o morador, que ele não tem direito àquilo que a legalidade oferece. Né, que é o habites, as questões econômicas e etc. Então, eu tenho algumas observações a fazer que partem para depois desse histórico. Nas últimas semanas agora, o jornal Correio Popular lançou uma matéria muito curta não, relativamente curta, falando sobre essa lei, né? Que o secretário de Urbanismo, nosso secretário de Urbanismo, abre aspas, não podemos facilitar ou motivar a irregularidade. Não é justo que você faça tudo certo, contrate um arquiteto para construir a sua casa e seu vizinho construa sem autorização e regularize pela metade do preço. Fecha aspas. Essas são palavras do secretário para o jornal Correio Popular. Me ocorre 2 coisas. Qual é a utilidade desse pensamento? Qual é a função desse pensamento? Bom, porque as construções continuam a existir tal como estão.
As construções estão lá e não deixarão de existir tal como estão. Me parece um pensamento quase que de julgamento, né? Um julgamento que não foi feito. Já que você não cumpriu a lei, não é justo que você seja regularizado. Agora, isso são impressões, não são informações de fato técnicas. São observações minhas e pessoais. Mas a gente tem instrumentos para questionar isso tecnicamente. A primeira questão é: o município é responsável e deve fazer a regularização fundiária, o que inclui a regularização edilícia, que é essa que a gente está tratando aqui, pela Lei Federal 11.977, de 2009. O que isso acarreta? Morar irregularmente significa, em última análise, uma insegurança permanente, né? Qualquer irregularidade isso significa para o proprietário do imóvel uma insegurança permanente do que virá, né? Bom, fizemos um conjunto de discussão. Na Lei 34 eu estava aqui, fizemos emendas, apresentamos ao prefeito, ao executor da lei, e algumas coisas foram constatadas de lá até aqui. É sabido que o técnico da construção civil se encontra de maneira muito rara na periferia da cidade. É sabido por todos, né? Que a atuação do arquiteto-engenheiro na periferia é escassa, por motivos financeiros e culturais. É sabido também que esse mesmo técnico, culturalmente, não atende à periferia da cidade. Outras observações são importantes. O Brasil é campeão mundial da venda de cimento a granel, ou seja, a autoconstrução é parte fundamental da economia do país e de Campinas, que é uma mega cidade, né? uma grande cidade. Então, a gente sabe, de um lado, que as construções estão irregulares. Nesse exato momento, centenas de construções estão acontecendo na cidade de Campinas. E impedir essas construções, na minha opinião, beira o impossível, né? Beira o impossível. A gente sabe da existência delas, elas estão acontecendo, algumas, no limite, são embargadas e são fiscalizadas, mas a grande massa de construção é inviável, econômica e socialmente, serem embargadas. É inviável. Não é possível. Bom, vamos entrar numa nova discussão de lei, de legislação, que parece que já foi protocolada nessa casa. E eu sugiro, como técnico, jovem técnico, que essa lei oriente duas coisas fundamentais: fiscalização e orientação. As pessoas não constroem de maneira autônoma porque querem. Elas precisam ser orientadas. E a autoconstrução é parte integrante da economia da cidade. E fiscalização. A prefeitura já tem o Poder Executivo já tem essa incumbência legal, mas me parece que isso acontece à medida com que é possível, né? Então, a nossa sugestão, minha e de outros técnicos, é de que essa legislação que entra, ela seja não só uma legislação fazedora de regularizações, mas uma legislação que possibilite orientação, né? Ninguém constrói fora da lei porque simplesmente deseja, né? É porque não foram orientados. Quem é técnico sabe, né, que quando você vai explicar lá os coeficientes, as taxas, 5 ou 6 itens, rapidamente o proprietário do imóvel entende. Ele poderia construir, se fosse orientado, sob o regime de autoconstrução, dentro dos parâmetros legais, né? Então, não reconhecer a autoconstrução, para dizer assim, a autoconstrução é uma irregularidade, está fora da lei, é, no mínimo, uma ingenuidade, porque ela vai acontecer, seja a nossa revelia ou não.
Então é isso, são pequenas observações, um histórico do que eu passei e venho passando, e algumas rasas opiniões sobre o assunto. Bom, obrigado, Isaac. Então, antes da gente ouvir aqui a secretaria, queria também, está aberto, as pessoas quiserem sentar aqui mais à frente, pode usar as cadeiras aqui da Câmara. Eu queria colocar mais um elemento, que é mais uma dificuldade que nós, na regularização, tem chegado, Isaac, depois eu quero que você, no retorno, comente, que é quando você vai fazer a regularização, você também precisa da fiscalização e da visita da Sanasa, que agora ela tem obrigado as pessoas, ela não está fazendo a regularização do imóvel, porque ela está obrigando as pessoas a trocarem a sua caixa de gordura. Acontece que as mesmas caixas que ela está proibindo de ser usada, você vai nas lojas de material de construção, elas continuam sendo vendidas. Então, nós vamos continuar tendo esse problema para frente. Então, a Sanasa também faz a vistoria para poder aprovar a regularização, e tem chegado para nós muita reclamação em função de quando a Sanasa vai fazer a vistoria dela, ela não aceita aquelas caixas de gorduras, que, se não me engano, de 18 litros, e tem obrigado as pessoas, ela só vai regularizar se a pessoa fizer a troca dessa caixa de gordura. Só quando você vai nas lojas para adquirir as caixas de gordura, você só encontra as antigas. Então, ela vai ter que resolver isso. Talvez, antes dela fazer as exigências, talvez buscar um caminho aí que... Senão a pessoa está tendo que fazer 2 modificações. Tá certo? Então, eu passaria aqui agora para vocês. Quiserem se manifestar. Isso. Bom, meu nome é Antônio, sou arquiteto da CEMURB. Fernanda, arquiteta da CEMURB, Guilherme. O convite para a gente vir até aqui era mais para tirar alguma dúvida técnica que venha da comunidade ou de alguém que está participando aqui da reunião. E estamos aqui aguardando qualquer dúvida que o pessoal tenha. Então, na verdade, a gente esperava aqui um posicionamento claro da secretaria, porque uma lei que foi aprovada por essa casa para 1 ano, e esse ano ela funcionou 2 meses, né? Então, eu queria abrir aqui aos presentes, o nobre vereador poderia iniciar aqui as falas. Então, as pessoas que quiserem tirar dúvida aqui com a secretaria, com os técnicos da secretaria, depois é só dirigir aqui, ele vai passar o som. À vontade, vereador. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar o vereador Carlão, do PT, por ter proposto esse debate. É uma pena que ele está um pouco esvaziado, né? Porque esse é um problema sério da nossa cidade. Eu acho que o relato aqui do Isaac demonstra um pouco como os técnicos profissionais têm tido dificuldade, em nome de seus clientes, de conseguir fazer regularização. E eu sei também, Antônio, o pessoal lá do Departamento de Urbanismo, do outro lado, sofrendo a pressão, né, da demanda que chega, das tentativas de regularização, e a legislação, de certa forma, ela ainda não foi, mesmo essa que vigorou até janeiro, a mais adequada, né? Eu acho que a gente devia discutir alguns princípios. Primeiro, se nós temos... Qual a estimativa de imóveis irregulares na cidade? Tem ideia, Antônio? Mas são algumas dezenas de milhares, né? Então, nós temos, sei lá, uma quantidade enorme de imóveis irregulares na cidade. Imóveis residenciais, comerciais e acho que até de outros portes, né? Eu acho que quando se pensar numa legislação de regularização, de alguma forma, a gente tem que dar um tratamento. Eu não sou técnico da área, talvez eu fale alguma coisa que até a legislação já contemple, mas é um pouco do que a gente ouve de algumas queixas.
Eu tive conversando recentemente com o secretário Santoro e entendi um pouco, essa fala do jornal dele não foi isso que ele expressou para mim pessoalmente, mas ele disse, vereador, eu acho que nós precisamos sim fazer uma discussão, porque a lei que foi aprovada, ela não conseguiu atender a todas as situações, porque ela também apresentava algumas falhas, vamos dizer, né? Desde aquele, olha, você pode regularizar até imóveis de 1.500 metros quadrados. Mas se você tem 10 metros regulares, a lei permitia que você regularizasse agora 1.490 metros. E se você tivesse um imóvel com 1.490 metros regular e tivesse mais 20 metros irregulares, você não conseguia regularizar isso que ultrapassava. Então, mesmo esse tratamento criava dificuldades. O que eu entendo é o seguinte, a gente não pode manter uma legislação que estimule essa prática, ou seja, que a gente continue estimulando as construções irregulares. É claro que, ao fazer isso, a gente tem que fazer um corte e tentar ver como é que a gente trata a questão dos bairros da periferia e da população trabalhadora, que muitas vezes não consegue pagar um arquiteto, não tem planta, enfim, às vezes faz de fim de semana, de mutirão, pega um imóvel da Coab, Minha Casa Minha Vida, que é um caixotinho, e aos poucos faz uma cobertura para fazer sei lá, uma lavanderia, uma garagem, mais um quartinho. Quer dizer, a necessidade acaba fazendo com que a pessoa faça essas construções. Então, quando você chama de autoconstrução, acho que isso aí é uma realidade, a gente tem que pensar. Eu não sei se tem alguma legislação que consiga contemplar tudo isso, mas, de qualquer maneira, acho que o pensamento do secretário é o seguinte, a gente não pode colocar uma legislação em que torne essa prática como se fosse algo normal. Tá certo? Ainda que por uma necessidade, mesmo essa situação, a gente tem que pensar uma forma de como é que a gente traz para a regularidade situações peculiares, devido às limitações econômicas, financeiras e tal. E também como, na legislação, poder tratar os casos diferentes. Na minha opinião, acho que a lei não deveria ter um recorte de tempo, assim, olha, até dezembro de 2015, quem regularizou, regularizou, quem não regularizou, não regulariza mais. Eu acho que essa data que a lei lá, se eu entendia essa ordem de serviço do então secretário Iabico, hoje vereador, se a gente pudesse falar o seguinte, hoje nós temos uma situação, se desse para tirar uma fotografia, ó, pá, o que está de irregular hoje? Vamos tentar regularizar isso daqui para frente. Mas tentar evitar que alguns aproveitassem esse processo e vamos acelerar o processo de regularização e ficar na brecha da lei, né? Eu não tenho, assim, tecnicamente o que fazer. Eu penso que o debate é necessário para a gente trazer luz. Os técnicos talvez até tenham, pela sua vivência, pela sua experiência, tantos da prefeitura quanto os que trabalham com particulares, propostas, né, de como é que a gente pode construir uma legislação. Eu não analisei ainda o projeto de lei do vereador Zé Carlos, que ele está propondo estender, fazer uma nova legislação, se ele atende, se não atende. Mas eu acho que a gente tem que, sim, a partir desse debate, junto a outros, fazer um estudo, pensar uma legislação que permita quem queira se regularizar, sem tornar esse processo altamente oneroso, que inviabiliza. Se for botar uma multa que vai metade da casa, o cara não constrói, né? Mas também não deixar algumas brechas que alguns se aproveitem disso, de repente, para transformar grandes irregularidades e se ajustar à multa, né? Não tem o caminho, mas eu queria só cumprimentar o vereador e propor, isso aqui eu estou pensando alto para a gente poder, pelo menos, talvez orientar um pouco a nossa conversa aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, acho que já tem gente inscrita lá, mas eu queria chamar a atenção para mais uma coisa. É verdade isso que o vereador coloca, só que para efeito de cobrança de IPTU, a prefeitura, ela olha lá, a casa tem mais de 50 metros, ela está cobrando o IPTU como se o imóvel fosse um imóvel regularizado. Então, também, de certa forma, acaba contradizendo um pouco daquilo que o secretário falou, porque se tem bairro da periferia
que o fiscal passa, ele vê que a casa está lá construída, é uma casa maior, vem a cobrança de IPTU como se aquele imóvel tivesse regularizado, ou seja, como se ele tivesse a metragem acima daquela metragem inicial. Então, daí que tem criado diversas dificuldades, né? Então, já tem, acho que, gente escrita ali, depois a gente passa, se tiver alguma dúvida para as pessoas. Boa tarde, meu nome é Toninho, sou assessor parlamentar. Eu acho assim, o técnico Donizete foi muito fiel na preocupação que ele colocou na exposição que ele fez, e como também o vereador Rossini, quando ele expressa a preocupação com esses desarranjos que a lei possa trazer. O Estatuto da Cidade, uma das premissas é que a moradia na cidade cumpra um papel social. Eu acho que cada gestor ele tem que fazer com que esse Estatuto da Cidade, dentro do plano diretor, ele tenta se adaptar e regularizar a cidade para se tornar uma cidade legal, onde as pessoas possam viver dignamente. É fato que as pessoas, ao construir sua casa, eles pensam em alojar, ter um conforto para a sua família. E, muitas vezes, esse conforto ele vai além da necessidade de procurar legalizar seu imóvel, mas não que ele quer viver na ilegalidade. Então, o poder público, nesse momento, ele tem também ter uma sensibilidade de ter acesso, ter disponibilizado para as pessoas da cidade com menos recursos, de orientações técnicas para construir suas casas. Ao longo da história, a gente só percebe que o poder corre atrás do prejuízo quando a coisa debanda. Eu quero citar um exemplo da questão da Boate Kiss. Quando aconteceu a tragédia, todos os vereadores, os administradores do Brasil inteiro começou a correr atrás para legalizar os imóveis que tinham aquele tipo de atividade. Posto isto, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um imóvel, procurei a prefeitura, quando ela se colocou à disposição em 2001, 2002, para procurar fazer a legalização. Procurei o poder público, entrei com o processo, e o processo foi arquivado. Até hoje, eu pago o IPTU sobre o imóvel, que tem menos de 80 metros quadrados. A minha casa tem aproximadamente 120 metros, de área, não só de área construída, mas de área coberta. Procurei legalizar, eu procurei estar na formalidade, e o próprio poder público me força a viver na ilegalidade. Ou seja, com todas essas ações, a prefeitura deixa de arrecadar, né? Esse vazio que existe na legislação coloca os técnicos que estão aqui hoje, que poderiam estar ali auxiliando o seu secretário, o representante legal da prefeitura, para fazer essas respostas. Porque, se não acontecer dessa maneira, do gestor assumir a sua responsabilidade, vai acontecer que nós vamos levar muitos anos, não vai ter uma cidade legal e as pessoas vão continuar, né, construindo as suas casas da maneira que precisam, né, sem nenhuma orientação técnica, e a prefeitura deixando de fazer arrecadação, ao qual ela também é dentro da lei que ela receba para os imóveis que nela pertencem. Obrigado. Obrigado, Toninho. Boa tarde a todos, meu nome é Lúcio, eu moro no Jardim Monte Cristo e sou assessor parlamentar. Eu queria fazer duas informações. A primeira delas é questionar um pouco o porquê do não prorrogamento da lei que estava em vigor. Eu acho que nós já temos a resposta. Não podemos fazer algo que beneficia aquele que está irregular. Porque aquele que está regular, ele é o legítimo, e quem está irregular, está irregular. Então, só para vocês terem uma ideia, eu moro ali no Zé Monte Cristo. Quantas casas estão ali e qual delas estão regular? E como fazer para regularizar? Qual é a orientação? Então, eu penso que existe um trabalho muito importante nessa cidade, que é de orientação à sociedade, porque não tem como você dizer que não vai construir, que está construindo. E quero aqui fazer o seguinte registro. Eu protocolei um documento lá na Coab pedindo para que
a Coab pudesse sinalizar a finalização do terreno, dando margem à rua. Porque o terreno é um terreno bem na curva, então um lado tinha 17 metros, outro lado tinha 14,50. E é assim que está esse terreno lá. Um lado tem 17, outro tem 14,50. E eu gostaria que a Coab pudesse fazer a medição para facilitar o muro que a gente ia fazer. Tanto que hoje você passa naquelas ruas lá de José Monte Cristo, tem muro no meio da rua, tem um monte de problema que todos nós sabemos quanto que vai dar trabalho quando estiver legalizando aquela situação lá. Bom, eu paguei R$ 7,00 para fazer o protocolo. Todo mundo sabe que se paga para fazer um protocolo na Coab. Só que eu cobrei algumas vezes, e quando eu cobrei, eles disseram o seguinte: olha, a prioridade está sendo o projeto Minha Casa Minha Vida, os técnicos estão envolvidos nesse projeto. E até hoje não foram, não deram retorno, provavelmente deve ter publicado em algum diário oficial que eu não sei, e não chegou nenhum comunicado a mim. Ou seja, mesmo você querendo saber o que é mais certo, o que você pode evitar de fazer uma coisa errada, a gente é castigado. E, por outro lado, eu já acompanhei um processo de legalização lá no Jardim das Bandeiras, no ano de 98, né? Faz muito tempo. E eu comecei exatamente por um projeto, por uma lei, que era 6.400 e qualquer coisa, por uma lei que dava direito a você regularizar o terreno. Comecei com essa questão. Aí vim aqui na região aqui, próximo da linha de ferro aqui, um pessoal do arquiteto. Aí fizeram, tal, cobraram, tal, tudo bem. Encaminhamos. E é uma burocracia tão grande, pega negativo disso, pega negativo daquilo, depois paga no INSS, depois paga não sei o quê, depois vai no DU, tira o protocolo não sei o quê, vai não sei o quê. Resumindo, quando fazia mais ou menos um ano que eu estava com a BIT na mão e toda a documentação, aí o DU me ligou. Olha, para você vir aqui pegar o seu ABIT. Eu falei assim, ABIT? Ele falou, Aí traz sua documentação. Eu peguei tudo aquele pacotão de documento, fui lá. Aí chegou lá, ele veio com o papel assinado e tal. Eu falei, mas esse é esse aqui? Aí ele olhou e falou, mas você já tem ABIT? Eu falei, mandaram eu fazer, mandaram eu pagar, mandaram eu fazer, mandaram eu pagar. Ou seja, eu comecei de uma forma e terminei na outra. Porque, infelizmente, eu já estava com a ABIT na mão há mais de 6 meses, quando o DU ligou para que eu viesse pegar o ABIT. Então, eu acho que existe muita falta de informação e a gente não consegue, da periferia, ser sintonizado com o que está acontecendo na cidade. Obrigado. Isaac? Eu tenho uma afirmação e uma pergunta para os meninos do DU. A primeira afirmação se trata regular e irregular. Não é regular a regra. A regra é a irregularidade. Na votação da Lei 34, eu sugeri que a gente fosse à Casa dos Vereadores verificar quais eram regulares e quais não eram regulares. Certamente, se a gente for à minha casa, vamos encontrar itens de irregularidade dentro de cada imóvel, né? Ou da maioria dos imóveis. Então, se estima que no Brasil, segundo o Conselho de Arquitetura, há de 50% nas cidades a 80% de irregularidade. É uma estimativa. Alguns municípios menos, outros mais. Ora, há um problema na concepção dessa legislação. A regra é não cumpri-la. Aquele morador que construiu lá sozinho, ele é a maioria. E essa é uma regra de ouro para a democracia, a maioria, né? Então, aquele morador que construiu sozinho ao longo do tempo, com ou sem dinheiro, ou destinando dinheiro não ao profissional, mas à própria construção, é a regra. É a regra. Infelizmente, é a regra da maioria dos municípios do país. Agora, eu esqueci o nome do senhor. Orientação é fundamental para essa. Alguns municípios já saíram na frente. Alguns municípios já orientam a autoconstrução, já reconhecem que é importante, já orienta, já sabe que ela acontece, né? Então, acho que pensar na lei do puxadinho, né? Essa lei ficou tão famosa pela TV, é pensar na regra, né? Por que a gente não tem os dados oficiais da irregularidade? A minha pergunta para os meninos do DU,
para o Antônio, para a Fernanda, é se existe alguma estimativa daqueles que conseguem, daqueles que protocolam o pedido de regularização, quantos conseguem? Existe esse dado? Porque me parece que isso muitos que logram, muitos que tentam, não logram, na verdade, muitos que tentam não conseguem regularizar por sobreposição de lei, o que aconteceu na Lei 60. Né? Então, se estima informalmente que um terço consegue, ou seja, de cada 3, apenas 1 consegue regularizar. Mas isso é informal, eu gostaria de saber se existe alguma formalidade nesse dado, né? Para a gente saber a eficácia da lei, né? Se funciona ou não. Porque, segundo uma análise de um técnico, né, autônomo, e de outros que eu conheço que estão aqui, a dificuldade de regularizar e a lei não funciona. Né? Não tem uma eficácia completa, porque ela se sobrepõe, porque falta coisa, etc. Então, a minha pergunta é essa: existe esse dado? De quantos conseguem regularizar? De quantos protocolam, quantos conseguem regularizar? Só respondendo a pergunta, eu não desconheço esse dado de quantos protocolos entraram e quantos conseguiram regularizar. Mesmo que a lei durou 1 ano, não tem esse número. Seria falar um número aqui, eu estaria com a inverdade. Tá? Mesmo porque tem o que foi protocolado na vigência da lei ainda está em análise. Então, tem o famoso compareça para correção em planta, então, muita coisa ainda está analisando e vai ser deferido pela lei. Não é porque a lei terminou que vai deixar de ter continuidade para aqueles que protocolaram na vigência, tá? Em relação à taxa de permeabilidade também que foi colocado, tudo que foi protocolizado em data anterior à Lei Complementar 79, que alterou exatamente esse inciso... Tá, obrigada. Que alterou esse inciso, quem entrou antes pode requerer expressamente que seja enquadrado naquela lei, tá? Quando vem que a lei perdurou só por 2 meses, na verdade, a gente está analisando em cima da alteração junto, tá? Só para esclarecer. Bom, está aberto ainda. Queria que, antes do próximo, agradecer a presença do Guilherme Vilera, representando aqui o vereador Jorge da Farmácia. Tem um outro elemento que foi trazido também para o nosso mandato e agora chegou para a comissão. As mesmas dificuldades da regularização cabe também aos pequenos comércios, né? Principalmente aqueles comércios mistos que estão na periferia, até para que ele possa ter o alvará, mesmo que provisório, tendo o provisório, depois, para fazer o definitivo, ele precisa de ter o seu imóvel regularizado. Então, esse também é uma demanda que está chegando e nós vamos... Estão chamando também alguns comerciantes para discutir, para ver como é que soluciona, porque, para mim, uma coisa é clara, nenhum prefeito vai sair derrubando casas, a não ser que ela estiver extremamente fora daquilo que a legislação permite, senão nós teríamos que derrubar bairros inteiros, e eu acho que isso não deve acontecer. Mas que nós precisamos buscar essa solução rápida. Uma das dificuldades é essa demora de botar a legislação para funcionar, porque, por um lado, você tem a fiscalização, do outro, você tem as oportunidades que as pessoas perdem, né, de buscar um financiamento para melhorar a qualidade da sua casa, na venda de um imóvel, principalmente, esse tem sido, a Caixa Econômica tem trazido essa dificuldade na hora de fazer a avaliação de um imóvel para vender, normalmente não tem o habite e acaba não acontecendo o negócio. Então, a gente percebe que há muita dificuldade. E nós precisamos, e é um compromisso que nós assumimos, inclusive na reunião da Comissão de Política Urbana, no dia de ontem, que também tem que ser olhado com muita atenção
a discussão e o debate do plano diretor que vai acontecer esse ano, porque nós também não podemos ficar fazendo mudanças, como o vereador disse, mudanças pontuais. A cada 2 meses a gente descobre que tem que dar uma ajeitadinha. Então, nós precisamos dar uma ajeitadona, e dar uma ajeitadona é a gente olhar o plano diretor que está sendo aberto os debates, para que a gente possa fazer algumas correções históricas que essa cidade tem, porque senão a gente não vai corrigir para frente. Nós estamos trazendo um debate aqui, vereador, aqui para casa, inclusive eu protocolei um projeto para abrir a discussão, para estancar também para frente. Nós temos que exigir dos empreendedores que quando você comercializa um lote, você, junto com o contrato, junto com a documentação, já fornecer toda a orientação para que o morador saiba exatamente o que ele pode fazer no lote que ele adquiriu. Então, se ele fizer errado, você pode, lá na frente, para os imóveis construídos a partir do ano tal, ele tem que ter um outro olhar. Porque se a gente também não fechar para frente, não ter uma política de orientação, de fiscalização e de cobrança, vai ser que nem enxugar gelo. Nós vamos ter que, a cada 2 anos, estar inventando uma roda nova para poder corrigir o que vai sendo construído de forma irregular. Então, nós queremos também ter uma participação efetiva dessa casa no debate do plano diretor, para que a gente possa rediscutir o zoneamento, rediscutir o uso e ocupação de solo em algumas regiões da cidade, para que a gente não possa, daqui para frente também, daqui 10 anos, a gente estar olhando a cidade com o mesmo patamar de irregularidade que nós temos visto hoje. Então, eu queria consultar o plenário aqui, se mais alguém ainda quer se manifestar. Eu queria também anunciar a presença do Jacos, representando o vereador Antônio Flores. Obrigado pela presença. Se mais alguém ainda quer se manifestar, aqui na mesa. Isaac. Bom, então nós queríamos, antes de fechar esse debate público, dizer o seguinte: nós fizemos um esforço de trazer para essa discussão hoje algumas pessoas que poderiam contribuir mais pelo que a gente tem ouvido falar de justificativa. Uma delas, olha, não dá para fazer, o Ministério Público está pegando no nosso pé, então nós queríamos ouvir o Ministério Público aqui para saber se o Ministério Público está propondo que derrube as casas que estão irregulares ou se ele vai contribuir para que a gente tenha uma legislação. Do ponto de vista do Poder Executivo, nós queremos ter o comprometimento de que vai fazer uma lei que dê segurança das pessoas e prazo para que elas possam regularizar, sem ter o medo de perder o tempo que se tem perdido. Que, por outro lado, se a gente não tomar essas providências, nós vamos estar trazendo prejuízo para o município, em função de não poder cobrar corretamente o IPTU, ao mesmo tempo prejudicando principalmente os munícipes, porque os impede de poder regularizar o seu imóvel e, com isso, comercializar, ampliar, poder buscar investimento para ter uma qualidade de vida melhor no imóvel que mora. Então, nós vamos continuar tendo essa cidade torta. Só que, infelizmente, a gente não pôde contar com todos, mas nós não vamos parar nisso. Nós vamos insistir, vamos mobilizar a sociedade, se necessário, para que a gente possa cobrar das autoridades aqui da Casa, do Poder Executivo, uma lei que possa servir para regularizar os imóveis todos da cidade e, assim, garantir uma vida e uma qualidade de vida melhor. Agora, para isso, eu acho que cabe a nós, aqui dessa casa, a partir da lei que foi apresentada, o mais urgente possível, poder fazer
as emendas e as correções necessárias, e, por um outro lado, a gente poder ter uma interferência e uma participação no plano diretor para que a gente possa corrigir de forma, numa amplitude ainda maior. E nós temos ainda a sugerir para que a secretaria possa avaliar, porque nós já tivemos aqui em Campinas, para as famílias de mais baixa renda, convênios com o sindicato do arquiteto, dos engenheiros, que possa fazer com que estudantes de engenharia, de arquitetura, em convênio com a prefeitura, possa atender essas famílias mais pobres que não têm condições de contratar o serviço. É possível. E, ao mesmo tempo, hoje você tem lei federal, inclusive consta do Estatuto da Cidade, que a prefeitura pode usar serviço e recursos do governo federal para a regularização, não só para a regularização fundiária, mas para a regularização de edificação. Então, nós vamos também tentar estar buscando aí esses mecanismos para contribuir com que o Executivo, com que essa casa possa apontar saídas melhores. Nós devemos ter ainda, agora, ainda no mês de março, uma audiência pública já de posse, provavelmente, da nova legislação, para que a gente possa observar, trazer as contribuições, fazer as emendas e estudar para que tenhamos uma lei um pouco mais duradoura, um pouco mais longa e que dê mais segurança para que as famílias possam regularizar seus imóveis, para que os técnicos profissionais possam exercer o seu trabalho, não tendo hoje as dificuldades que acabam tendo junto ao poder público para poder regularizar. Então, eu queria consultar, não tem mais ninguém inscrito para falar, então a gente declara encerrado esse debate público. Ah, pois não. Eu queria só finalizar por parte da Coordenadoria de Aprovação de Projetos. Eu nem estou representando a CEMURB, porque a CEMURB é muito grande. A CEMURB cuida de alvará de uso, de loteamento. Nós estamos mais falando pela parte de aprovação de projeto. Eu queria deixar claro que a CEMURB, a Coordenadoria de Aprovação de Projetos, que é uma coordenadoria da CEMURB, ela tem disponível agendamento técnico. Qualquer proprietário pode se dirigir até a prefeitura, vai até a CEPLAM, mostra lá onde é que ele comprou o terreninho dele, vê o zoneamento, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, ele marca um agendamento na CEMURB, isso sempre esteve lá, nunca foi fechado a nenhum cidadão, de ir lá e fazer uma consulta. Olha, eu quero fazer a minha autoconstrução. Eu vou construir devagar, com meus recursos. Daqui 6 meses eu faço uma cozinha, daqui a tanto tempo eu faço mais um quarto, mais um banheiro. Se ele for lá, a CEMURB vai falar, olha, você tem que fazer recuo de tanto, na frente, afastamento das divisas de tanto, a área máxima construída que você pode fazer nesse seu lote é de tanto, é só ele levar qual é o lote dele e qual é o zoneamento. Ele não precisa levar mais nada. E ele vai fazer a autoconstrução dele e depois ele vai regularizar. Ele vai ter aí não uma construção irregular, ele vai ter uma construção clandestina. Construção irregular é uma coisa, construção clandestina é outra coisa. A construção clandestina, ela obedece os parâmetros construtivos da cidade. Ele obedeceu o recuo, ele obedeceu a taxa de ocupação, ele obedeceu tudo isso que está nesse projeto de lei. Ele obedeceu a taxa de ocupação, os afastamentos, recuos, índice de aproveitamento, área máxima de construção, o número de pavimentos, o porte, as vagas, a taxa de permeabilidade e a viela sanitária. Tudo isso ele obedece. E ele vai regularizar uma construção clandestina. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para contratar um arquiteto, porque ele fez a autoconstrução. Isso é um outro problema social que não cabe a mim avaliar. O porquê que ele pode ou não contratar um arquiteto ou um engenheiro, pode pagar ou não. Mas a CEMURB sempre teve esse serviço, isso nunca foi escondido, a população sempre teve acesso a isso. E existe a planta econômica, que ele pode retirar gratuitamente na prefeitura. No agendamento técnico, a CEMURB tem a planta chamada planta econômica. É só planta econômica. Ele pode procurar lá o técnico responsável, vir aqui atrás da planta econômica. Ele vai ter um modelo, 2 ou 3, se não me falha a memória, para ele poder tirar uma planta já aprovada. Então, quer dizer,
nem sempre o construir sem estar dentro da lei pode ser uma necessidade. Eu acho que a pessoa, proprietário ou engenheiro ou arquiteto, está lá a CEMURB aberta para atender a população e orientar. O que a CEMURB não pode é sentar e fazer um projeto, porque aí você está trabalhando para o particular, e a gente não trabalha para o particular no sentido uma pessoa particular, a gente trabalha para a comunidade, para a população. E fazer o projeto para um, para outro, aí já é uma função, talvez, como o senhor disse, né, de procurar o IAB, o Instituto dos Arquitetos, os conselhos de engenharia e de arquitetura, estagiários de faculdade, prestarem um serviço a essa população mais carente, etc. Mas o serviço está lá, a CEMURB está de portas abertas para dar os parâmetros construtivos. Olha, aqui você não pode fazer 3 pavimentos, aqui você não pode fazer 2, aqui você tem que recuar 4 metros, aqui recua 6, porque é uma avenida. Aqui o céu é de esquina, você tem que recuar 2 na lateral, 4 na frontal. Está lá à disposição. É só agendar o horário, passa na 18º andar na CEPLAN, veja qual é o zoneamento do terreno dele, leva lá o IPTU, ou uma matrícula, ou uma ficha de informação, que tem lá também na CEMURB, dá para ele tirar a ficha de informação do imóvel dele, e ele vai ter os parâmetros iniciais. Ele não precisa falar, eu construí no recuo porque eu não sabia. Está lá, a CEMURB para responder isso. Você quer falar alguma coisa? Alguma coisa? Pode falar. Quer? Deixa eu ver, o Guilherme quer. Fala aí. Boa tarde. Eu acho que é bom salientar também que existe o site da CEPLAN, o zoneamento online lá também. Lá a pessoa digita o código cartográfico dela, ela tem um pré-zoneamento. Indica o zoneamento e quais são as tipologias que ela pode usar no terreno dela também. Isso também é aberto, está dentro na internet, no site da CEPLAN também. Para a pessoa ter vamos dizer, um pré, não é o oficial, não é que nem a ficha formativa, mas pelo menos a pessoa vai poder saber se o porte que ela vai poder construir, se permite lote comercial ou não, e todas as informações tem no site da CEPLAN também. Isso pode ser uma ferramenta de auxílio também a essa população também. Só constar. Secretaria de Planejamento. Dentro da Secretaria de Planejamento, acho que é zoneamento.campinas, SP. Dentro do site da Prefeitura vai ter lá Isso, dentro do site da Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, tem lá o link. Isso, é um link de zoneamento. Tá? Desculpa, eu não sei o site correto para informar aqui. Mas a página da Prefeitura, www.campinas.sp.org.br. gov.br, perdão. E lá tem o link, zoneamento. Rolando a página vai achar e é sempre bem grande em destaque, zoneamento. Clica ali. Se a pessoa tem o IPTU do lote dele ou da casa que ele quer ampliar, ele pode ali digitar o código cartográfico, já sai o zoneamento, sai até o desenho do lote dele. Certo? Ele pode complementar uma informação mais detalhada, indo até a própria CEPLAN, ali no 18º andar, ou tirando a ficha de informação do lote dele, onde aparece uma viela sanitária, uma área de preservação que talvez pegou um pedacinho do lote dele, se pode comércio, se não pode, se tem um CONDEPAC, um CONDEFAT, alguma outra particularidade do lote dele com a ficha de informação. Ele tem tudo isso. A ficha de informação tem todas as informações que ele precisar. De posse da ficha, ele vai até a CEMURB, agenda um horário ali na CEMURB. Ele tem que agendar, porque a população é muita gente, né? Teria que agendar. Agenda um horário na CEMURB e ele lá vai falar, olha, eu quero fazer aqui uma casa, qual o recuo, qual o afastamento, qual a altura. E a gente presta essas informações rápidas. O que a gente não faz é o projeto para ele. Existe o projeto popular. Né? Oi? Planta econômica. Planta econômica é o nome, certo. Ok? Não, perfeito. Então, o que nós percebemos é que existe muito serviço e precisa fazer uma ampla divulgação para a população. Quem viu a televisão agora recentemente, em Piracicaba, há uma campanha extremamente aberta e grande da Prefeitura, chamando toda a população a regularizar. Então, houve, por parte do Poder Público, também essa divulgação. Então, acho que uma das coisas que a gente pode pedir para que a Prefeitura também divulgue isso amplamente, através de cartilha, de divulgação paga, né? Para que a sociedade saiba que tem esse serviço à disposição.
Então, eu declaro encerrado o nosso debate, agradeço a presença aqui de vocês e de todos aqui no plenário, e a gente vai estar entrando em contato aí para a audiência pública, que a comissão, que o presidente Zé Carlos da comissão, deve estar chamando para os próximos dias, para que a gente possa apreciar o projeto, o novo projeto de regularização de edificações aqui da cidade de Campinas. Então, boa tarde a todos e todas, obrigado pela presença. E nesse momento se encerra o debate público sobre a regularização de imóveis fora dos padrões, os chamados puxadinhos.